tua área ao jeito, né? Não, pode puxar Mas para qualquer área aqui. deixa eu dizer aqui. A hipnose odonto, ela é tão detalhada que você tem a odonto-hipnoterapia. Desculpe, odonto-hipnoterapia já é. Odonto, Hipnoterapia. não, odonto-hipnopediatria. Aí fudeu. Essa daí deve ser top, É, hein? tem 2 americanos que são bambambã nisso. Como que você leva uma criança a esse estado de esquecedor, né? Utilizando quais técnicas. Curiosamente, você tem 2 americanos, é o Moss e Coffins, né? Seria o responsável por esse aspecto pediátrico de odonto, que é importantíssimo, porque se o adulto não quer ir lá, a criança menos ainda, né? Sim, sim. Então, Muito mais medo. ele trabalha esse processo de sedação pelo inconsciente na criança, utilizando técnicas de toque, né? E como que ele faz isso? Ele vai recuperar, curiosamente, ele vai recuperar uma prática que não com essa intenção, mas foi ensinada por um filósofo grego que antecede 350 anos antes de Cristo, Epicuro. Epicuro, nessa fase, ele já falava no controle e na modulação da dor a partir de algumas utilizações de recursos táteis. E os 2 americanos que trabalham com odonto-hipnopediatria vai exatamente puxar um gancho disso aí e detalhar. Portanto, eu acho que quando você fala de hipnose e odontologia, é uma área tão especializada e tão bem trabalhada que isso já é um capítulo por si Deveria só. até voltar a ter alguma coisa no... Hoje, por conta da anestesia química, é mais rápida. O pessoal mais novo não está preocupado com isso. Sim, sim. A anestesia chega em qualquer lugar. Mas pense aí, há 50 anos atrás ou antes, um dentista numa cidade longe, rural. Ações humanitárias pelo mundo Pois afora, né? ele não ia achar isso fácil, né? Agora, é exatamente por coincidência que nesse livro você tem um capítulo só de odonto-hipnose, ou bacana. hipnodontia. Você vai gostar. Vou sim, vou ler. Ô, Carreiro, eu fiquei um pouquinho pensativo de quando você falou, por exemplo, o cara vai viajar E ver a nuvem. e ele vê a nuvem ali. Agora, me diz, isso, quando uma pessoa tem um... Não seria como se fosse uma Preconição? premonição? Não, preconição. Não, preconição se explica também. Eu vou dar uma palhinha disso Mas aí. só para concluir aí, o senhor finaliza tudo. Então, o que você acha? A pessoa sentiu isso, premonição, ou Tá. o que o nome que o senhor quiser classificar, ela deve seguir esse instinto ou não? Vamos devagar, porque você Tinha está uma abordando... funcionária que ela via uma nuvem Tá. preta toda semana. Para não trabalhar. E ela ia de ônibus e não era nem de avião. Hein? Olha bem, você está confrontando 2 aspectos que são antagônicos, né? Uma conversa é você ter um símbolo que não é percebido conscientemente, né? Ele traduz de qualquer forma alguma emoção que é a nível inconsciente, que é uma percepção inconsciente, que seria essa nuvem que o cara poderia receber um insight de abortar e não saber porquê. E o não saber porquê significa que aquela nuvem indicaria uma chuva. Pronto, isso é uma conversa. A outra conversa é preconição. Algumas pessoas podem, a não ser seu empregado que Quando não o senhor quer vir. diz preconição e premonição é a mesma coisa? São sinônimos? Tá. A diferença é que uma é mais negativa e a outra seria genérica. Tá. Mas vamos trabalhar... Tem até a questão do filme, né? A pessoa Tá. para embarcar ali, ela tem aquela situação e ela desiste, né? Até Vamos nome falar de o filme de seguinte. premonição, né? Preconição é você perceber por antecipação o acontecimento. Tá. Premonição é quando isso é negativo, é uma coisa que vai lhe trazer reflexos ruins. Então, Sim. vamos caracterizar ambos. Preconição é uma ideia pré-concebida. É possível a preconição? Eu defendo que sim, tem muitos autores que defendem que sim, e é razoável a explicação, tá? Primeiro porque a premonição é um insight que você recebe do inconsciente, ela é instintiva, ela não é nada pensado. Você não vai parar aqui para raciocinar sobre uma premonição que não vai acontecer porra nenhuma. Ela simplesmente vem. Se ela simplesmente vem como se fosse um ato falho, surgido do inconsciente, e de fato há a possibilidade desse troço que sobe, que é um retrato antecipado de um acontecimento ser realizado, eu digo que sim. E muitos autores dizem que sim. Por quê? Porque se ela veio do inconsciente, compadre, seu inconsciente tem uma estrutura de informação, aliás, é essa a função dele, ele é um arquivo de milhares de informação que conscientemente você não tem.
O que sai do seu inconsciente teria a possibilidade de pensar e interrelacionar diferentes aspectos que lhe dão a previsibilidade do acontecimento futuro. Entendemos isso? Vou devagar. Não, tá ok. Pois é. Se você for fazer uma previsão aí conscientemente do que vai acontecer amanhã, conscientemente você tem uma limitação tão grande que você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar, até pelo contrário, você vai negar de imediato a possibilidade. Agora, se esse troço vem por ensaio, por pulsão do inconsciente, ele vem rico de informações a tal nível, com a carga tão elevada, que todas essas informações reunidas, entrelaçadas, dá a possibilidade de eu imaginar e prever uma condição razoável de acontecimento. Portanto, a previsão futura, a partir do inconsciente, ela tem uma probabilidade bastante considerável de ser eficiente pela condição que eu tive do meu inconsciente fornecer muitas informações que, somadas, me deram essa previsibilidade. Teremos isso? Eu digo, enfim, que a precognição é plausível, ela é defendida, eu concordo, e não é nada mágica, e não há aí nenhuma interferência espiritual ou extra-realidade. É uma condição humana que pertence a esse universo inconsciente. Não é isso? O que é que você quer saber mais? A hipnose pode levar a pessoa a ter memórias falsas? Como? Clareia aí. Por exemplo, a pessoa... Tá, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. Uma má hipnose. Não, memórias falsas. Não, memórias falsas. Entrou em hipnose ali Tá, e... então vamos lá. Esse exemplo eu acho que eu posso clarear para você com as próprias pacientes de Freud, né? A Elizabeth von Erre fez muito isso, a Ana Oh era clássica nisso. Não sei se você conhece a história dessas figuras, mas Ana Oh, por exemplo, quando ela entrava em um transe que verbalizava, é um transe preliminar, não é um transe sequer médio. Ela quebra a crítica e começa a surgir do inconsciente alguns flashes. E como isso é do inconsciente, e ele não vem de forma clara, porque ela está conteúdos que estão reprimidos, o conteúdo reprimido não sobe de forma clara. Ou ele sobe fantasioso, seria um sintoma, ou ele sobe disfarçado e necessariamente proposital para lhe enganar. Olha que conversa filha da puta eu estou dizendo. Agora vem um filha da puta aqui, eu estava muito sério. Olha só, Ana Oh, você pode reconhecer ela em um filme clássico, eu vou falar disso, como Cecily. Foi o nome que Jean-Paul Sartre dá para não explicitar o nome dela, que já era um pseudônimo, né? Então, enfim, eu estou falando da paciente de Freud. Ela, nesse estado, submetida à abreação, ela vai declarar que o pai a seduziu. Nunca o pai a seduziu. Ela desejava o pai. Mas essa porra imoral era tão reprimida e tão forte que ela externa de uma forma fantasiosa. Transferiu a culpa ali. Ela joga para a culpa do pai. O Freud vai identificar exatamente esse reverso. Essa é a pergunta que você faz. O meu inconsciente ou eu no transe poderia trazer histórias equivocadas? Sim. Ana Oh é um exemplo claro disso. Ana Oh só não. Tem a paciente de Jung, Sabrina, é muito interessante a história dela. Também ela fazia muito claramente essas inversões do que estava reprimido para o que é externado, certo? Então, resumindo sua pergunta, sim, e até é esperado, porque o inconsciente não se manifesta de forma clara. O inconsciente não se manifesta de forma clara. Ele é sempre simbólico, seja na expressão, quando ele é liberado da repressão, seja quando ele está manifestando o sintoma, que nada mais é do que um disfarce, uma charada, para que eu possa... pode ser subjetivo. Hein? Por isso que pode ser subjetivo. O que seria subjetivo? Vai depender da pessoa que está fazendo a leitura ali. Não, mas aí é que está. Ótimo, só pergunta, ó. Há uma grande preocupação nos terapeutas, de uma forma geral, de tentar interpretar o que se está dizendo durante esse processo. Eu estou abandonando tudo isso. Olha só, eu estou dizendo que eu vou lhe colocar em transe, seu inconsciente vai se manifestar, porque há o cerceamento da consciência, e numa linguagem simbólica ele vai jogar para fora uma série de manifestações. Essas manifestações representam o meu trauma, contorção, contusão, balbuciar, falar em línguas. São expressões do inconsciente, altamente simbólica. Representa o trauma. Eu preciso interpretar e entender isso? Nem a pau. Eu não quero nem saber.
Eu quero apenas que ela jogue para fora. Porque quando ela joga isso para fora, ela elimina a possibilidade de utilizar a estratégia do disfarce, portanto, elimina o sintoma. Entendemos isso? Entendemos? Sim, sim. Resumindo a sua pergunta, eu não quero saber. E não quero saber, e nenhum terapeuta precisa saber para que haja de fato terapia. Ponto. Você precisa conhecer isso? Sim, a nível de interpretação e de sua satisfação e controle do processo. Mas não que você saber possa necessariamente intervir favorecendo ou não favorecendo o processo. Só o ato dessas Só o ato dela estar em reações transe. já vai provocar vamos falar de um alívio aí Pronto. para Pronto. ela. Ela manifestou na linguagem que é subjetiva, que eu não me interessa interpretar, mas ela jogou para fora porque quebrou a repressão e eliminou o sintoma. Pronto. Isso que ele precisava. E basta uma vez ela fazer isso ou Depende deveria... do nível de aprofundamento. Aí você vai ter que recorrer àquela famosa escala de 0 a 50. Tá. Né? A outra conversa é fundamental, para fechar esse pontinho. O seu inconsciente sabe o problema, porque foi ele que gerou o sintoma. Sim. Ele tem uma repressão, ele disfarça a manifestação da repressão com o sintoma, portanto, ele sabe o problema e ele sabe a solução. Dê a ele a oportunidade de agir. Não é você, terapeuta, interferindo que vai dar solução em porra nenhuma. Todo transe é terapêutico. Aí vem outra conversa. Tem pessoas que, em desespero, situação extremamente angustiante, sem solução, ela entra em transe e se resolve e sai daquela banana com soluções. Isso acontece. Vez por outra, você ouviu falar de alguém que deu um caboclo e tal, e quando saiu de lá, melhorou em alguma situação. Até pode atribuir uma condição de milagre ou de intercessão de espírito, coisa que eu valho. A gente vê, não sei se o senhor também já ouviu falar, com certeza, a pessoa dormiu e acordou com uma solução. Pode. Está dentro Pode. mais ou menos disso? Pode, mas devagar. Freud defende isso, por isso ele trabalhou junto com Breuer boa parte da vida em um capítulo que chamava a interpretação dos sonhos. Ele acha, enfim, que os sonhos seriam manifestações do inconsciente durante o sono, porque durante o sono você fragiliza, de certa forma, a repressão e esse conteúdo reprimido aparece de forma fantasiosa e simbólica, e isso seria, se analisado, o entendimento do que seria